Olá, boa noite a todos. Meus cumprimentos aos parlamentares e ao público presente aqui hoje. Me chamo Ru, sou uma pessoa trans, não binária, transfeminina, travesti e lésbica. Uso pronomes femininos e neutros quando a linguagem inclusiva se demonstra dificultosa e desempenho o papel social de segunda mãe de uma criança de 6 anos. Sou militante da Unidade Popular e ativista pelos direitos humanos e da natureza, através do fim da exploração predatória do planeta e de seus povos e pessoas, que é feita por uma classe parasita que enriquece às custas do sofrimento da classe daqueles que realmente trabalham. Bom, o assunto que eu vim trazer aqui hoje é sobre ideologia de gênero, sobre memória, opressão e sobre a luta pelo envelhecimento. Que tem a ver com o mês do orgulho, né? E, para começar, é importante a gente entender o que é gênero. Gênero é uma palavra na língua brasileira com origem no latim genus, que significa gerar, criar, produzir, tipo ou classe. Na música, gênero é uma abstração de um tipo enquanto subclasse que existe dentro da pluralidade da música. E essa generalização divide a materialidade de um todo plural em partes abstratas, chamados gêneros musicais. O comportamento dialético dessa palavra no campo social se materializa historicamente ligado aos papéis sociais praticados por uma determinada sociedade em uma determinada época. E para entendermos o gênero enquanto fenômeno social no Brasil, precisamos entender como se origina o Brasil enquanto uma invenção europeia, o status quo pré-colonial e o status quo de outras sociedades soberanas em relação à própria cultura. Para isso, precisamos resgatar nossa memória, que foi apagada dos livros de história. O primeiro caso de LGBTfobia no Brasil se deu no ano zero da invasão europeia, em 1500, quando uma personagem lembrada como Índio Tibira fora amarrada a um canhão e explodida em praça pública pela Santa Inquisição do Império Católico de Portugal. Tibira foi morte, pois desempenhava em sua sociedade, como parte da sua cultura, um papel rotulado como feminino pelos colonizadores. Sua existência foi vilificada e seu direito ao envelhecimento roubado pela imposição, através da opressão da ideologia de gênero do Império Português, que viria depois a executar Chica do Manicongo, a primeira travesti não indígena do país, sequestrada do Reino do Congo e escravizada em Salvador, queimando-a viva sob acusação de feitiçaria. Antes de falar sobre como a ideologia de gênero brasileira, que tem herança direta do imperialismo prosselita europeu, quero citar outras sociedades, outros povos de diferentes culturas que possuem ideologias de gênero distintas da ideologia patriarcal cis-hetero-monobinária normativa. Temos, por exemplo, as Hijras, na Índia, no Paquistão e em Bangladesh. Elas são reconhecidas como um terceiro gênero e, culturalmente, elas têm uma posição de respeito social muito grande. As Mujis, no México, na região de Oaxaca, do povo zapoteca, elas são como aqui no Brasil temos as travestis, mas as Mujis são uma outra identidade, um outro terceiro gênero latino que existe aqui na América. E falando nas Américas, nós temos desde o Ártico até a Patagônia, do norte do Canadá até o extremo sul da Argentina e Chile. Nós temos todas as sociedades que houveram aqui, todas elas tinham um conceito do duplo espírito, two spirit. Desde os índios Cherokee, aos moicanos, os caras vermelhas, os Cherokee, os Guarani Kaiowá, todos os povos da Grande Abialá e daqui de Pindorama tinham essa terceira identidade de gênero como uma das identidades de gêneros oficiais reconhecidas. Não só isso, mas em Papua Nova Guiné, nós temos uma pluralidade cultural imensa, onde existem mais de 800 línguas diferentes. Em cada uma dessas 800 línguas, existe um termo para aquela pessoa que não desempenha o papel binário, masculino ou feminino. Nós temos também o povo Inuit, que o papel de gênero também não é atrelado ao sexo biológico das pessoas. Lá, quando há uma necessidade
para que pessoas desempenhem um papel dito masculino em relação à nossa cultura, por exemplo, de caçador, as garotas são criadas como homens, como caçadores, e desempenham esse papel. Temos também as burnechas na Europa, que são mulheres, que aqui no Brasil chamaríamos de sapatão, que elas reivindicam a sua identidade feminina e passam a viver uma vida cumprindo o papel masculino. Um minuto para você concluir, e depois, se na próxima reunião você vir para continuar, mas dá um minuto para você concluir. Bom, enfim, basicamente em todas as sociedades onde as garras da hegemonia cultural imperialista não alcançaram e nas que sofreram essa opressão através da colonização e imposição da ideologia binária de gênero, como parte do sistema de manutenção do poder imperial sobre seus territórios. Em todas essas sociedades que podemos dizer livres e soberanas sobre a sua própria cultura, a gente tem a liberdade de gênero, de fato. Nós temos que essas pessoas, quando elas não são impostas essa ideologia de gênero que aconteceu aqui no Brasil, elas criam palavras para isso. Elas criam uma palavra para distinguir o terceiro gênero, porque isso é uma coisa natural que acontece em todas as sociedades. A questão é que a gente vive numa sociedade específica que apagou nossa história e que impôs essa ideologia de gênero binária, onde só existe homem e mulher. Isso não é natural. Essa é a ideologia de gênero que é imposta Boa noite a todos.